Cicinho, em contrapartida... O que eu tenho a ver com isso? Tá quieto, Cicinho. Pode abraçar. Pode abraçar a noiva, como diria Silvio Luiz. Abraça a noiva. Não está sendo fácil. Nós somos dois sem Tá ruim pra Renata, imagina pro Cicinho, hein? Quem diria? Tá gostosinho, hein? Hoje tá Eu até contava com a derrota do Inter, mas jamais imaginei que o Vasco faria 3-1 em pleno Morumbi, no São Paulo, no Dia dos Namorados. Frio. Hoje tá gostosinho, papai. Não. Aí, negão, solta. O time carioca voltou a vencer o tricolor no Morumbi depois de 13 anos. Resultado que tem muito a ver com o esforço da diretoria cruzmaltina em trazer Rayhan de volta do Egito, onde esteve com a seleção brasileira sub-20. Ontem, ele abriu o placar após uma jogada individual e um toque no canto de Rafael. No lance do segundo gol, o garoto de 18 anos roubou a bola de Enzo Dias e chutou. No rebote do goleiro, o português Nuno Moreira aumentou. Natural que os são paulinos descessem para o intervalo debaixo de vaias e xingamentos, que aumentaram consideravelmente após a derrota por 3-1. Fizemos uma partida muito ruim, perdemos merecidamente, disse o técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia. E quando há uma derrota tão contundente e jogando mal, eu assumo como principal responsável. Estão nos superando no futebol, na organização e em coisas pontuais do jogo. Estou convencido que com todos os jogadores e reorganizando algumas coisas, vamos corrigir o rumo no Brasileirão. Isso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida, não. Uma mexida por atacado de Zubeldia, que no intervalo sacou Pablo Maia, Enzo Dias e Luca para colocar Bobadilha, Wendel e o estreante de Neno. Nada mudou. O Vasco seguiu criando, Felipe Coutinho bateu e Rafael espalmou. Logo depois, o goleiro São Paulino tentou sair jogando, mas a bola caiu em pés vascaínos. Paulo Henrique fez jogada de ponta e cruzou para Verratti marcar. A gente fez tudo certo, fez tudo o que trabalhou na semana e o resultado final foi favorável para a gente. A gente fica muito preso ao que ganha é bom e o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquilo que a gente performou. O Morumbi atônito ainda veria Coutinho caprichar na cobrança de falta e Rian Francisco nos acréscimos marcar um gol que não mudou em nada o drama tricolor. Eu já passei por vários momentos bem ruins aqui dentro do clube, né? Eu fico bastante chateado, né, pela forma como vem acontecendo as coisas, né? A gente perdendo muitos jogadores importantes. O Vasco voltou a vencer no Brasileiro depois de 2 derrotas seguidas na competição e ultrapassou o São Paulo na tabela. Tricolor que perdeu pela 3ª vez consecutiva no campeonato e discute a permanência ou não de Luiz Ubeldia no cargo. Bueno, isso é algo que Isso é algo que a diretoria tem que resolver. Temos autocrítica e falamos todos juntos, disse Luiz Ubeldia. Estamos fazendo um brasileiro ruim, por isso estamos onde estamos. Espero que com o tempo possamos melhorar a atuação da equipe. A atuação do equipo. Nós vai descer, descer pra Série B no finalzinho do ano pra jogar com o Red, com o CRB. Vai descer pra Série B no Puxa, Xixi, tá engasgado, menino. Respirando. Tá se aquecendo do frio de ontem que ele passou. Passou frio lá, menino. O senhor Zubeldia, obviamente o senhor tem muita parcela de culpa nessa derrota e outra. Merecido a derrota? Sim, merecido, mas a torcida não merece passar um vexame desse. Mas não é melhor que o Abel? Sai de casa. Não, aí nós vamos entrar no segundo ponto. Aí é no segundo ponto. Vamos falar do São Paulo. Um São Paulo apático. Zubeldia formando discípulos. Discípulo o quê? Para tomar cartão. Oxi. Time nervoso, um sai, bate na câmera. O Luciano mata contra-ataque para poder reclamar com o juiz. Talvez esse tenha sido o treinamento do São Paulo nessa parada. Ensinar os jogadores a tomar cartão amarelo. 4 cartões amarelos. E futebol, pouco.
um time espaçado do ataque, a defesa e o Felipe Coutinho deitando no meio de campo. Ô, louco. É uma vergonha, Zubeldia. E isso é parcela de culpa sua, que tem que treinar o time. Uma zaga perdida, um ataque não sabe o que faz. Na hora de dar entrevista, os jogadores não sabem o que falam. Por quê? Porque falta exatamente comando. Então o São Paulo precisa ser melhor treinado. Não é momento de você cair por enquanto, Zubeldia. Mas o São Paulo precisa acordar. Eu ainda continuo te achando melhor que o Abel. Porém, o São Paulo muito pior do que o Palmeiras. O Cecílio bateu com a cabeça. O frio congelou o cérebro dele. O frio deixou o seu cérebro congelado. Não, vergonhoso. Um São Paulo vergonhoso. O São Paulo, jogadores sem atitude, jogadores já pensando na parada aí de um mês. E acho que o torcedor é babaca. Na parada de um mês. Um mês sem jogar. Na parada de um mês, já dá. Vai ficar aí 15 dias de férias ainda, os bonitão vai ter férias. Põe esses caras pra treinar, pô. Mas aí você tá menosprezando o Vasco. O Vasco jogou muita bola ontem, Eu estou falando da postura do São Paulo. O Vasco... O Diniz colocou o Diniz no bolso. Não, o Diniz deu show. O Diniz deu show. Enquanto o São Paulo deu o quê? Um show de coisas ridículas. Os zagueiros batendo cabeça com o goleiro. O Luciano teve um momento durante a partida que ele foi reclamar com o árbitro, ele já tinha cartão amarelo. E aí o árbitro falou assim, ó, Luciano, afasta daqui. Ele chamou o Rafael pra vir conversar com o juiz. Zubeldia, coloca o capitão, o Alisson, que tá ali próximo do juiz. Pra que dá a braçadeira de capitão? Pra ficar lá igual o boneco de Olinda lá no gol? Não fala assim, não. Tá de brincadeira? Então vamos repensar nas coisas. Não, eu só vou dividir a rede, mas segue. Não perca o seu raciocínio, não perca o fio da meada, porque até parece que você tá falando de outro time aí. É do Inter, Caindo ainda impactado, né? Com a belíssima atuação do Ryan no estádio do Morumbi. A gente precisa botar na conta do presidente Pedrinho. Foi ele quem tomou a decisão de arcar com uma despesa, pensar numa logística e trazer o Ryan, que estava com a seleção sub-20 no Egito, fora da delegação, para que ele pudesse chegar antes ao Brasil e reforçar o Vasco na partida diante do São Paulo. Se mostrou uma decisão muito assertiva. O Ryan foi decisivo nos 2 primeiros gols do Vasco, né? Fazendo o primeiro e trabalhando com raça a jogada do segundo. Parabéns. Bom, o futuro do Ryan parece ser mesmo na Inglaterra. Preste atenção nesse corte que eu fiz no nosso pós-jogo do programa Hora do Vasco, logo após a partida. E, cara, se você vê a participação do Ryan utilizando-se da sua melhor forma, que é a parte física, ele entendeu, o Ryan entendeu que a finalização de média a longa distância e a luta no físico são as valências dele. Parece que o Diniz ensinou a ele que ele precisa utilizar essas questões. Tipo assim, ó, Ryan, você tem que utilizar, cara, a sua perna esquerda, que você chuta muito forte, e o seu embate físico. Você tem que ser um cara do duelo. Então ele começa a desenvolver muito o seu futebol, começa a ser um jogador interessante, né? Realmente é um jogador hoje, nos 3 gols tem participação, e a gente coloca aí o Ryan como um jogador que hoje mostra uma evolução, né? Mostra uma evolução interessante, mostra que o Vasco pode mais realmente vendê-lo de uma forma otimizada, de uma forma mais completa, transformar esse jogador numa peça importante. É muito jovem, tem uma força física muito grande, é um jogador de Premier League. Todos nós sabemos que jogadores da altura e da força do Ryan e da finalização são muito utilizados na Premier League, todos nós sabemos disso. É muito raro encontrar um jogador nessa idade e que o desenvolvimento dele vai ser maior. E o Diniz fala, né, que trazer o Ryan, vender o Ryan agora seria rasgar dinheiro, porque ele não pode ser vendido agora, ele tem que ser vendido depois, vai vender por menos. Só que a gente observa que o Vasco, por ter uma dificuldade financeira, já observava o Ryan, né? E obviamente pelas escolhas dos comandantes da comissão técnica, como o Fábio Carille, por exemplo, não ia desenvolver o Ryan de forma alguma. O Ryan era mais uma opção de segundo tempo, de um jovem que está tentando chegar, mas não vai chegar. E quando o Diniz chega, ele promove o Ryan
para jogar de uma forma diferente, muito mais atacando o meio do que propriamente a última linha, né, a linha de fundo. É um jogador que perde verticalidade, mas ganha nessa condução de bola central que proporciona uma finalização, né? Então, ele começa a notar, né, que o Ryan se desenvolve dessa forma e vai ser difícil segurar um garoto com a força e velocidade que ele tem quando está com a bola nos pés. Vai destacar que ele ainda precisa acelerar um pouco mais em alguns lances, precisa acelerar um pouco mais em algumas jogadas, ele precisa ter essa passada de marcha ali da terceira para a quarta, para soltar um pouco mais em momentos que ele precisa dar uma arrancada sem a bola ou até mesmo para disputa contra o zagueiro. Ele arranca muito mais com a posse de bola do que sem a bola. Então, mas é momentos que ele vai com toda certeza evoluir. É um jovem e já está evoluindo. Está claro a evolução do Ryan e com toda certeza absoluta vai ser um jogador de Premier League. Não tenha dúvida, o Ryan só sai para o futebol da Inglaterra, não sai para outro país.